Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Aqui nos meus endereços eletrônicos eu transmito diariamente a palavra de Deus. Você pode acessar lá no campo de busca, você vai em Paulo Roberto Maciel e vai chegar aos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 16 de maio de 2023, terça-feira da sexta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Trecho de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 6. Oração do dia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, alegrando-nos hoje, porque, adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 138, versículos do 1º ao 2º A, 2º BC ao 3º, 7º C ao 8º, refrão 7º C. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repetamos: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, a vossa bondade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais.
estendeis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repitamos: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. A aclamação com um trecho de João 16, versículos 7 e 13. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini, com o título Vou para aquele que me enviou, baseada em João 16, versículos do 5 ao 11. É a despedida da última ceia. Jesus anuncia que, chegando ao fim, a sua missão terrena está prestes a voltar para o Pai. Chega ao fim aquele período histórico em que sua presença física podia ser compartilhada pelos discípulos. Durante cerca de 3 anos tiveram a experiência narrada por São João. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos têm como que apalpado. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 2. Agora, porém, é o adeus. Para os consolar, o Mestre Jesus acena-lhes com a promessa do Espírito Santo, a quem chama de Paráclito ou Consolador. Mas a tristeza invade os corações dos discípulos. Apegados à pessoa de Jesus, não conseguem alegrar-se com a volta do seu Senhor para o Pai, tampouco com o dom do Espírito. O que nos deveria impressionar acima de tudo é a consciência clara que Jesus manifesta acerca de sua filiação divina e a sua certeza de que, apesar da iminência da paixão e da cruz, não será abandonado pelo Pai. É igualmente clara a convicção de que lhe foi dada uma missão. Sente-se o enviado do Pai. Esta ligação ou relação entre Jesus e seu Pai costuma ficar diluída em nossas pregações, mesmo
ao admirar Jesus como mestre da palavra, dono de superpoderes a ponto de dominar os elementos e curar as enfermidades, ou o profeta que arrasta multidões, nem sempre mantemos viva diante de nossos olhos a percepção de que o Pai age em Jesus, por Jesus, com Jesus. Mas Jesus sabe disso, nada faz sem o Pai, conforme está nos escritos de João, capítulo 14, versículo 31. Ora, ele ora ao Pai antes de escolher os seus discípulos. Olha a oração na boca de Jesus. Ele ora ao Pai antes de escolher os seus discípulos. Está lá nos escritos de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 16. Dá graças ao Pai pela alegria das experiências missionárias dos apóstolos. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Agradece antecipadamente ao Pai para a seguir chamar Lázaro para fora do túmulo. João 11, versículos de 41 a 42. Abandona-se ao Pai na hora de sua angústia. Lucas 22, versículo 42. E é dessa maneira que ele nos dá um modelo de vida cristã, uma existência que se desenrola sob os olhos amorosos de Deus, na estatura de filhos que tudo lhe devem, e por isso mesmo vivem em permanente ação de graças. Obrigado, Pai. Obrigado, Abba, Pai, obrigado. Tenhamos ainda em conta este fato. Em todas as suas orações registradas nos evangelhos, com exceção do salmo recitado na cruz, Marcos 15, versículo 34, Jesus sempre se dirige a Deus como o seu Abba, termo da linguagem infantil com que uma criança de colo se dirige ao papai. Olha que bonito, que profundo. Abba, papai. Abba, papai do céu. Enfim, o cristianismo não se reduz a uma doutrina ou tábua de valores morais. O cristianismo é, acima de tudo, uma filiação. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Abba, ó Pai. Marcos 14, versículo 36. Vamos aos santos do dia. Aqui a minha pesquisa inicial foi feita no site do Vaticano. Santo do dia 16 de maio, Santo Ubaldo, bispo de Gubbio. Ubaldo nasceu na Alemanha entre 1084 e 1085. Ao tornar-se órfão, transferiu-se para Gubbio, na Itália, onde foi prior e depois bispo por 31 anos. Salvou a cidade em vários períodos de crise, chegando a convencer Frederico Barbarossa a acabar com o assédio. Santo Ubaldo foi canonizado em 1192. Temos outro santo, Santo Alexandre, bispo de Jerusalém e mártir. Santo Alexandre é santo do dia 16 de maio. Natural da Capadócia, Alexandre tornou-se bispo da cidade santa de Jerusalém, da qual cuidou e fundou uma biblioteca e uma escola. Ao retornar às perseguições contra os cristãos, sob o império de Décio, foi preso e morreu de fome no cárcere no ano 250. Santo Alexandre é venerado como mártir. De família pagã, Alexandre recebeu uma formação cultural diligente, frequentou vários movimentos religiosos e filosóficos na época em que viveu e converteu-se ao cristianismo. Deixou a Capadócia e transferiu-se para Alexandria, no Egito, onde prosperava a escola Didascaleion, dirigida por Panteno Siciliano e depois por Clemente Alexandrino. A seguir foi para Jerusalém em 212, onde foi coadjutor do bispo, de quem mais tarde foi sucessor. Alexandre guiou Jerusalém como pastor atencioso, sobretudo com as necessidades culturais das suas ovelhas. Na Cidade Santa fundou uma biblioteca e uma escola, inspirando-se no modelo daquela alexandrina. Durante seu episcopado, teve que se ocupar com a rivalidade entre o teólogo Orígenes, que já conhecia de Alexandria, e seus superiores. De fato, Orígenes recebeu do bispo de Alexandria o encargo de dirigir uma escola de catecismo.
Porém, o teólogo, olha o que aconteceu. Começou a ensinar também ciências profanas, sobretudo filosofia. Ciente de que, especialmente, o ensino da religião precisava de um maior aprofundamento cultural, não obstante fosse leigo, Orígenes começou a fazer pregações nas igrejas. Este seu comportamento irritou o bispo, que o impediu de falar publicamente sobre as Escrituras, a não ser na presença de um pastor. Impressionado com a profundidade do pensamento do teólogo Alexandre, o defendeu e até o ordenou sacerdote em 230. Desta forma, ele pôde continuar sem dificuldade as suas pregações, que eram tão preciosas a ponto de ser requisitado até em Cesareia e na própria cidade de Jerusalém. Entretanto, em Roma, entre 202 e 203, Septímio Severo retomava a perseguição aos cristãos. Alexandre encontrava-se ainda em Alexandria, onde ficou preso até 211. Com a segunda onda de perseguições por parte de Décio, ele não teve escapatória. Foi preso em Cesareia e passou por muitas torturas, mas em vão. A glória dos seus cabelos brancos e a sua grande santidade formaram uma dupla coroa para seu cativeiro, escreveram os historiadores. Esgotado por tantos sofrimentos, Alexandre morreu na prisão em 250 e é venerado como mártir da fé. Dos seus numerosos escritos permaneceram apenas fragmentos de 4 cartas propagadas por Eusébio e São Jerônimo. Olha que história, hein? Santo Alexandre, rogai por nós. Vamos a outros santos. Agora eu vou pesquisar no site da revista .arautos.org. Eu acho que quanto mais passarmos a história de santos, melhor para nós. São exemplos que nós devemos seguir. São santos que viveram para Jesus, viveram para o irmão, praticaram bem, morreram como mártires, muitos deles. Então, é a nossa missão falar sobre esses santos. Não é idolatrá-los, não. É falar de sua atividade, de sua pregação. No site revista.arautos.org nós temos aqui outros santos. São Possídio, bispo, viveu mais ou menos lá do ano 437, me parece que é a data da morte. Foi discípulo e amigo de Santo Agostinho, assistiu à sua morte e escreveu sua biografia. Foi bispo de Calama, Argélia, e combateu a heresia donatista. São Possídio. São Brandão, abade, viveu entre 577 e 583. Foi fundador do mosteiro de Clonfert, na Irlanda, e zeloso propagador da vida monástica. Santo Baldo, já falei, mas vamos repetir aqui, foi bispo, morreu em 1160, reformou a vida comunitária dos cônegos da Catedral de Gubbio, na Itália. São Simão Stock foi presbítero, morreu em 1265, superior geral da Ordem Carmelitana. Foi apóstolo da devoção de Nossa Senhora do Carmo, de quem recebeu o escapulário distintivo de sua ordem. Santo André Bobola, presbítero e mártir, morreu em 1657, jesuíta polonês, morto por um bando de cossacos em Pinsk, atual Bielorrússia, após sofrer inenarráveis torturas. Temos aqui o beato Miguel Wozniak, presbítero e mártir, morreu em 1942, deportado da Polônia para o campo de concentração de Dachau, na Alemanha, onde sofreu cruéis torturas antes de morrer. Beato Vital Vladimir Bayrak, presbítero e mártir, morreu em 1946, sacerdote ucraniano da Ordem de São Josafá, morreu no cárcere, ao qual foi condenado por ter denunciado as perseguições religiosas do regime soviético. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você
suplica se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, do aramaico para o português, aramaico, dialeto de Jesus, para o português, significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia, algo místico, sobrenatural. Não há como tentarmos descrever, prever como será. Não sabemos dia nem hora quando Jesus retornará. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando formos para junto de Deus e viveremos semelhantes a anjos. Olha, eu quero essa vida, e você? Não desdenhe de Deus. Não deixe passar essa graça que Ele nos dá. Ele humilhou-se por nós, desceu, humanou-se, viveu, sofreu, morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele não só morreu, morreu e ressuscitou, venceu a morte, ascendeu ao céu, está à direita do divino Pai eterno como nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito no céu. É o primeiro humano que ressuscitou e foi para o céu, corpo e alma. Jesus, homem e Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, quero viver sempre convosco, com o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Meu Jesus, meu Jesus.